Queria revê-los e eu queria compartilhar o texto do qual nós temos vivenciado aqui, o Sermão do Monte, e nós vamos lá para Mateus capítulo 6, do verso 9. Página 957. Evangelho de Mateus capítulo 6, seguindo o Sermão do Monte, capítulo 6, a partir do verso 9, e a gente vai até o 13, podemos ler o 14 também, que eu acho que faz parte, dando conotação aí à oração do Pai Nosso. Do verso 9 ao 14 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Reparem o verso 15 também. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu queria que você agora, nesse momento, ouvisse essa canção e meditasse. Feche seus olhos e coloque seu coração nessa canção que eu separei ali com o Caio. Oi? Pai nosso, lindo, lindo, precioso. Caraca, já me emociona. Lindo, 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 lindo. É violento. Eu não quero entrar nesse assunto, mas o primeiro passo, segura aí, Caio. O primeiro passo, irmã, é comida. O primeiro passo é comida. Que as pessoas têm fome, têm necessidade. Mas foi muito bem colocado aqui. É o doce, é o bolo, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que, e é o amor. Porque as pessoas não estão na rua por causa de comida, irmãos. Elas não estão na rua por causa de comida. Comida é um gancho de uma necessidade prioritária das pessoas, porque elas estão com fome. E a opressão chega no nível natural da fome, sim. E muitas pessoas, o alento dessas pessoas é um gesto de amor através da comida. Mas as pessoas não estão na rua por causa de comida. As pessoas estão na rua porque elas não têm um lar. As pessoas estão na rua porque elas não têm amor por elas. Apreço no sentido de aconchego como lar, como família. E se a igreja não abrir os olhos para isso, isso vai chegar nas nossas casas. Porque isso vai chegar em todos os setores da sociedade, como já tem chegado. Esse número de pessoas, ele já é gigante, vocês não têm noção. Gigante, gigante. Com todos os últimos acontecimentos, pandemia, desemprego, instabilidade econômica, tudo isso, gigante. E a igreja precisa ter uma voz de transformação e mudança para dar destino a essas pessoas. E a gente depende de uma série de setores. E esse, que eu falo, a minha fala, que tem a ver com o dia de hoje, ele é um fator fundamental. Quer você queira, quer você esteja desgastado com esse assunto, independente da sua posição, esse fator é importante. E se nós não entendermos isso como reino, muita coisa vai ficar no mesmo lugar. Mas eu queria muito que nesse momento você fechasse os olhos e você colocasse o seu coração no Senhor
e ouvisse essa canção, não como uma mera repetição, mas melodicamente o que esse texto nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Isso é um bom exemplo. Eu já falei em alguns congressos, né? E eu me lembro que uma vez eu falava para alguns profissionais, assim, no meio corporativo, falando sobre espiritualidade. Esse é um excelente exemplo, por exemplo, do que é um texto, para a diferença de um texto, o que é uma música. Você lê um texto, ele tem um impacto. Você ouve uma canção como essa, com melodia, você percebe que a penetração espiritual dela é outra coisa. Minimamente, não precisa ser musicista, não precisa ser entendido. Isso é um excelente exemplo com essa canção, de você perceber o que é uma fala, a diferença de uma fala e de uma música, né? A música, ela traz um componente de espiritualidade muito profundo, né? E canções assim, essa canção, por exemplo, me acompanha momentos devocionais, da leitura da palavra, são muito inspirativas, são muito legais. E eu começo tentando entender aquilo que Jesus nos ensinou. Os textos do Novo Testamento, Jesus menciona isso acerca das vãs repetições. Nossa nação tem uma cultura cristã muito influenciada pela Igreja Católica. E talvez alguns aqui entendam de uma forma melhor até do que eu, porque a minha formação, a minha criação não foi católica, foi evangélica. Eu nasci num lar evangélico. Eu sou 4ª geração de evangélicos na minha casa. O meu bisavô, ele é da primeira geração de convertidos ao evangelho protestante no Brasil. Quando os missionários americanos chegaram aqui para a implantação da igreja, da denominação batista, a minha família foi alcançada. E meu bisavô
ele é dessa primeira geração de convertidos no Brasil. Então, eu não tenho uma experiência da espiritualidade católica, apesar de ter convivido com seminaristas católicos. Eu já fui em Cachoeiro Paulista, na Canção Nova, já convivi com que eles chamam de pregador leigo, um líder da Canção Nova durante algum tempo, de convívio mesmo, e já trabalhei com os franciscanos, trabalho até hoje com o diretor de uma escola que foi franciscano, foi frade franciscano, conheço a espiritualidade, já estudei a espiritualidade franciscana, então isso me torna alguém curioso a conhecer essa metodologia e o critério católico da espiritualidade. Mas a utilização no Brasil daquilo que é a repetição, que a gente chama do rezar, é diferente da oração que Jesus nos faz aqui. Jesus nos ensina um conceito, não é a literalidade da repetição do que ele fala. Apesar de ter uma conotação muito importante, quando uma menina de 7 anos pede para orar essa oração, porque das crianças vem uma ingenuidade, uma sinceridade de entender que isso é conexão espiritual com o divino, com o Pai Celestial. Isso é belíssimo. Mas os adultos e aqueles que têm maturidade de compreender, e o próprio Novo Testamento nos ensina, Jesus menciona a respeito disso, falando das vãs repetições. Então, o Pai Nosso, ele primeiro precisa ser deslocado dessa coisa da vã repetição. Por isso eu trouxe a canção, para que minimamente a gente ouvisse a fala, mais do que o recitar e o repetir. E quando você ouve essa fala de Jesus, compreendermos a profundidade no Sermão do Monte, primeiro, a importância da oração. Segundo, o conceito do que ele traz através dessa oração para a nossa vida espiritual. A primeira coisa que Jesus traz nessa oração, e é muito, talvez, na minha opinião, humilde opinião, seja o mais impactante da oração, são as primeiras 2 palavras, quando ele fala, Pai Nosso. Por que é tão importante a compreensão do que significa, Pai Nosso? Todo o Velho Testamento, toda a história do povo de Israel, Deus sempre foi uma pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, inacessível. Tanto que o povo de Israel, a história do povo de Deus, tem a figura do sacerdote, tem a figura do rei, tem a figura do juiz, tem a figura do interlocutor, a pessoa de Deus. Os grandes líderes de Israel, como Moisés, por exemplo, é clássico na figura de Moisés, o medo do contato com Deus, do místico, no sentido espiritual grandioso, de que Deus está muito distante, e de que eu estou aqui bem, bem longe dele, e que preciso de muita coisa para acessá-lo, ou alguém escolhido ou especial, está nessa condição de ter acesso, de falar com ele, de ouvi-lo, de estar com ele. Quando Jesus começa a oração, Jesus quebra um gigante de um paradigma da vida espiritual humana, quando ele fala, o Pai é nosso. Pai, no sentido de que todos têm um pai, de que o sentido da vida tem família, maternidade e paternidade, a princípio, né? Porque o mundo hoje quer vender até outro peixe em relação a isso. Mas há um princípio da criação de que todas as pessoas tiveram um pai e uma mãe. E nessa condição humana de amor, que é algo natural, mas eu conheço fulano que foi abandonado. Tudo bem, isso acontece. Isso são os percalços da vida humana. Mas de uma maneira a priori, existe um pai que ama o seu filho. Então esse acesso é muito direto. Jesus nos coloca nessa condição. E outra coisa, ele fala para judeus, ele fala para não judeus, ele fala para pessoas que estão perto, ele fala para pessoas distantes, ele fala num texto sabendo que esse texto vai permanecer durante 2.000 anos, 3.000 anos até a volta dele, e tudo isso dando a condição o quê? O Pai é de todos. Então ele quebra um paradigma gigante da história judaica,
no sentido de que para chegar àquela pessoa divina era muito difícil. Aqui não, ele coloca como pai e coloca na condição de nosso. Então, às vezes você percebe que caminhamos como igreja numa condição equivocada de nos colocarmos como exclusivistas, sectários. Não, o pai é daqui, o pai é dali. Jesus não orou dessa forma. Jesus ora de uma maneira que fica claro a acessibilidade, que fica claro essa total condição humana de ser família com o Senhor Deus. Mas não tem mais nem meio mais. O Pai é nosso. O Pai é nosso. O Pai é de todos aqueles que se sentem filhos dele. Quem não se sente filho, realmente não tem acesso. Mas não é uma condição sine qua non do princípio estabelecido da oração de Jesus. É claro, irmãos, que esse contexto do Sermão do Monte tem pessoas que de alguma forma estão ligadas a Jesus. Mas é esse contexto de você se colocar na condição de filho. Quando você crê, quando você entende que você é família, está estabelecida essa conexão de que você é filho do Pai Celestial, ponto final. Eu não estou falando de religião, irmãos. Nós precisamos quebrar este paradigma. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de placa religiosa, eu não estou falando de preceitos religiosos da história, eu estou falando da vida que Jesus nos ensinou. O Pai é nosso. Ontem eu estava num evento, numa base missionária, ali em Barra de Guaratiba, e conhecendo pessoas muito distintas, diferentes, de outros estados, de outros lugares, músicos, missionários urbanos, pessoas alternativas que lidam com pessoas da droga, pessoas da prostituição, pessoas de um nível evangelístico que há muitos anos eu não vejo isso. Há muitos anos eu não vejo isso. Só pessoas chamadas para aqueles excluídos, marginalizados, aqueles que a sociedade, de uma maneira geral, a maioria da igreja nem conhece esses caras, não sabe nem onde eles estão. A igreja se esqueceu. A igreja se preocupa muito com os seus. Com esses de fora, mais a borda da margem. Mas esses marginalizados, à margem da sociedade, a maioria das igrejas, a maioria dos cristãos, nem sabe onde eles estão. Às vezes eles estão muito próximos, mas as pessoas não os enxergam. Não os enxergam. E lá estavam alguns comissionados, chamados, alguns curiosos, alguns chamados em relação a isso. E eu trouxe uma palavra, porque eu estava estudando esse texto ontem, e estava muito latente essa coisa. Quando eu falei essa coisa da paternidade, irmãos, vocês não têm noção. Pessoas chamadas, outras pessoas ali estavam na busca. Vocês não têm noção, talvez você tenha, mas eu fiquei muito impactado como o coração das famílias na nossa sociedade está arrebentado com a questão da paternidade. Tudo arrebentado. Tudo arrebentado. Por quê? Porque quando Jesus ora Pai Nosso, ele estabelece uma relação de paternidade de família que o mundo do mal, e a gente vai entender na oração, ele joga contra isso. Então, quando você tem uma quebra em relação a esse vínculo, no sentido de família, você tem uma dificuldade de entender teu Pai Celestial como pai. Porque se dentro de casa tu teve um problema com seu pai, ou se dentro de casa você não acompanha o crescimento do seu filho, sendo pai ou sendo filho, se você tem uma ruptura ali, uma ruptura dos acontecimentos dessa vida, essa ruptura, ela cria uma pedra na tua relação com o Pai Celestial. Então, quando Jesus fala Pai Nosso, ele estabelece algo precioso em nós que devemos nos abrir para a questão da paternidade em nós. Ah, mas meu pai me abandonou, meu pai brigou. Primeira coisa, exerça o perdão. Exerça. O perdão não é uma condição que você escolhe. O perdão é um fundamento do reino de Deus. O Senhor vai falar aqui sobre o reino.
um dos fundamentos, um dos alicerces do reino é perdão. Exerça o perdão. E viva, independente do que você passou, a paternidade do Pai Celestial, porque Ele ama você. Ele te ama como filho, como filha. Sabe um pai bondoso que ama seu filho? Assim é o nosso Pai Celestial. Ou melhor, se um filho pede pão para um pai, o pai vai dar pedra? Ou se um filho pede para o pai peixe, o pai vai dar serpente? Imagina o Pai Celestial por nós. Essa é a condição de Deus na nossa vida, irmãos. Então a oração, ela começa com o estabelecimento de um pertencimento familiar aos céus. E isso é grandioso, porque essa vida, às vezes, a gente se distrai. É preocupação com conta, é preocupação com algumas obrigações, com algumas demandas, seja saúde, seja financeira, seja profissional, relacional, seja o que for. E essas demandas, elas tentam nos distrair de que somos família do Senhor. E de que o Senhor é um Pai bondoso que cuida de nós. O Pai Celestial, Ele é bom. Ele é bom. Pai nosso que estás nos céus. Essa dimensão do céu, só isso aí, acho que o reverendo Alex vai voltar nesse assunto. Só esse que está nos céus, só esse que está no céu dá uma pregação. Só esse. Por quê, Lincoln? Porque não é uma questão geográfica, de altitude. Não é. É que a dimensão dos céus é uma outra dimensão. E o nosso Pai está numa outra dimensão. Que dimensão? Aí o papo vai embora. Que dimensão? Uma dimensão sem tempo. Uma dimensão onde Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. O que significa isso, pastor Lico? Significa que Ele já conhece o futuro da sua vida. Que Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua história desde antes do princípio. Já pensou sobre isso? Já pensou que você tem um princípio, um início, uma relação do seu pai com a sua mãe, de amor, de concepção sua, mas que isso já estava nos planos do Senhor antes de você nascer? Isso é a dimensão dos céus, isso é outra dimensão, e isso é muito profundo, porque quando você passa a tentar entender, porque nossa intelectualidade não consegue alcançar essa outra dimensão, porque nós vivemos numa dimensão que tem tempo. Isso é metafísica, esse assunto vai embora. Eu tenho amigos que você conversando com ele, parece até que ele tomou um negócio, que esse assunto vai na estratosfera. Na estratosfera. Por quê? Porque você começa a falar, por exemplo, do Cronos e do Kairos. Já ouviram falar sobre esse assunto? Porque Deus não usa relógio. O relógio é dessa dimensão. Então aqui tem passado, tem presente, tem futuro. Se eu disser para você que nos céus é uma coisa só, você vai pirar. E se eu disser para você que já teve um cara que fez uma matemática, que ele ainda não conseguiu, é uma tese, não conseguiu ser uma prova física, mas matematicamente isso é possível, aí você vai pirar mais ainda. Mas por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando para você, porque a nossa limitação de vida nessa dimensão aqui não se compara à grandiosidade de poder da dimensão dos céus. Todo o poder, toda a criação, o dono do tempo, está nas mãos do Senhor, que criou o universo. Simplesmente, Ele criou o universo. As estrelas, tem estrela. Outro dia o cara estava falando esse negócio. Eu fiquei pensando, eu fiquei doido. Tem estrela que já morreu há milhares de anos. A gente está vendo a luz dela agora. Isso é uma loucura. Por quê? Porque minha vida aqui, 60 anos, 70 anos, 80 anos, se eu viver muito, vou viver 90, 100 anos. Isso é um negocinho, é um grão de areia no universo, como se fosse um mar em relação ao tempo. Muitas vezes a gente está preocupado com coisas de finitude aqui nessa terra, quando a gente vai herdar os céus, uma eternidade. Está preocupado com o tempo, com não sei o quê, com o ano, com saúde, você vai viver a eternidade com o Senhor, ou você tem perdido essa esperança? Então, quando ele estabelece a oração de que o Pai está nos céus, ele está dizendo, ó, o nosso governador, o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, aquele que te cuida, aquele que te criou, aquele que é família com você, ele está numa outra dimensão, não é a dimensão que você está.
A dimensão que nós vivemos, ela é limitada. A dimensão do Senhor, ela é uma imensidão de poder, de grandiosidade. Então não se esqueça disso. Nas suas orações, coloque o teu conhecimento de que o teu Deus, ele é muito grande, muito superior. Porque às vezes a gente esquece disso também. Às vezes a gente está desenvolvendo uma relação com o Pai, mas a gente perde a capacidade, e isso afeta a nossa fé, o nosso crer, porque as coisas não acontecem sem fé, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ver o milagre sem fé, irmãos. Então o estabelecimento da fé é quando você tem uma referência de grandiosidade daquele que te cuida. Porque se a sua referência não for nesse nível de superioridade, você limita a sua fé, ou perde a sua fé. Tem muitos de nós que temos vivido algumas situações, irmãos, e eu sou um deles, que a nossa fé vai se esvaindo. Porque a gente vê uma situação, a gente vê uma outra situação, a gente vê uma coisa que nos frustra, e aquilo vai gerando incredulidade. Então, da onde vem essa recuperação de credibilidade? Quando você fala assim, Pai Celestial que mora nos céus, que governa o universo. Quando você fala isso, quando você ora, quando você coloca ele nessa condição, essa repetição, isso ecoa sobre a sua alma e traz a você a percepção efetiva de que o teu Senhor, ele é grandioso em poder. O nosso Deus é assim. Então, Pai nosso, que estás nos céus. Aí você vê a grandiosidade de Deus, inclusive no comparativo a outros deuses. O mesmo Deus que está nos céus, o mesmo Deus que é grandioso, que é poderoso, que criou todas as coisas, ele é o seu Pai. Ele é um Pai gigante, poderoso, de um poder incomensurável, sem medida, mas ele é pessoal, no sentido de que ele é Pai e está próximo a você. Olha que coisa linda. O mesmo Deus, que é o Criador de todas as coisas, que tem todo o poder, ele é pessoal e seu Pai, que te cuida pessoalmente, na identidade de quem você é, do jeitinho que você é, Pai. Sabe aquele pai que fala, eu sei como é meu filho? Isso é coisa do meu filho. Por quê? Porque eu sei como ele é. O seu Pai Celestial te conhece assim, do jeitinho, na identidade que você é. Isso é lindo. Isso é de uma riqueza a ser adorada por nós. Que possamos adorar ao nosso Deus na sua riqueza de ser um grandioso Deus e é nosso Pai. Venha, meu Deus, você vai voltar nesse assunto, né, reverendo? É um assunto que, esse é outro que dá toda uma pregação. É uma série, porque venha o teu reino. Venha o teu reino. Reino, a palavra, essa palavra já é de uma dimensão muito grande. Reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, artigo definido. Eu não sou bom em português. Venha o teu reino. Então significa que Deus tem um reino. E esse reino, a princípio, se ele está pedindo para vir, significa que aqui não está estabelecido 100%. Senão ele pedia para vir, já estava. Venha o teu, é que significa que aqui tem outro. E aí começa. Tem um outro aqui? Tem um outro aqui. Nesse tempo que eu estava de caminhada, eu via muito essa palavra, o sistema. O sistema tem a ver com essa conversa. Então, existe um reino do qual nós devemos orar, a exemplo do que ele está nos ensinando nessa oração, de que o reino do Senhor venha. Por que nós devemos orar para que ele venha? Para que seja uma contrapartida, uma intercessão de mudança num reino, num império, uma palavra melhor empregada, que está estabelecido nessa terra. Então, há um choque de governos. Olha aí, como é que tem que usar a intelectualidade. Porque onde tem reino, tem rei. Olha aí como é que o negócio é profundo. Onde tem reino, tem que haver um rei. Se ele está pedindo para vir um reino, e se aqui tem outro, existe um outro governador dessa terra.
Por isso que tem gente presa. Quem está entendendo diz amém. Por quê? Porque existem reinos nessa terra, governados, sistemas nessa terra, governados pelo príncipe do mal. Por isso que ele fala, venha o teu reino. Para que nós sejamos, através da oração e de uma vida prática, agentes, instrumentos, a manifestação do reino dos céus aqui nessa terra. Há um choque desses reinos. Mas, para você entender a frase, venha o teu reino, você precisa entender o que é ser governado pelo rei. Porque tem gente que entende o palavreado Salvador, entende o palavreado reino dos céus, mas não entende o palavreado senhorio. Já viram a frase que Jesus é Senhor? Já ouviram essa frase? Jesus é Senhor? Depois você medite sobre isso. Nessa época aqui, contextualizando, nessa época aqui, é uma época em que o Império Romano dominava esta terra, muito. Dominava de maneira expandicionista. Geograficamente, um dos maiores impérios da humanidade. Politicamente, até na estrutura do que eles construíram, e isso não foi por acaso, Jesus ter vindo neste período, dizem os historiadores, o maior número de estradas construídas, o maior número de lance de saneamento, pelo tempo que eles ficaram no governo, é o maior de toda a humanidade, o que o Império Romano fez. Nesse tempo, alguém falar sobre um outro reino e mencionar Kyrios, a palavra no grego que significa Senhor, era motivo de ser preso. Só que ali fica claro, de uma forma explícita, esse governo. Hoje, outros sistemas foram criados que isso fica inibido na nossa concepção por quem a gente está sendo governado. Então, às vezes, você está fazendo coisas ditado por uma mídia, ditado pelo sistema, e você está sendo governado pelo império das trevas, e você não se dá conta. Mas quando você ora que venha o teu reino, há um clique espiritual que precisa ser mencionado e vivido na nossa vida, de haver uma contra em relação a isso. É você ver uma situação na rua e você se indignar. Isso não pode acontecer. Por que há uma frieza da igreja? Por que há uma frieza dos cristãos quando isso passa a não incomodar o coração daqueles que creem em Jesus? Essa frieza, o sistema, o governo dessa terra, ele fala assim para você, isso é normal. Mas eu digo a você, isso não é normal. Não é normal. Não é normal daqueles que querem ver a manifestação do reino aqui. Então nós precisamos ser ativados. Essa oração, ela traz uma ativação de uma revelação acerca da manifestação do reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Repitam comigo, que venha o teu reino. Que venha o teu reino sobre nós, Senhor. Seja feita a tua vontade. Agora é aquela para dividir, né? É aquela bola dividida que eu adoro quando alguém me procura depois e fala assim, pastor, não entendi aquilo ali, como é que é isso? Se você fizer isso, eu vou dar 3 pulinhos. Eu vou fazer assim, 3 pulinhos. Som longuinho, mandar um som longuinho. Se você fizer isso, eu não entendi, pastor, sempre aprendi diferente. É esse que eu adoro, que é esse que está a maioria, mas o problema, ninguém fala. Seja feita a tua vontade. Se ele está pedindo para ser feita a vontade dele, o que isso significa, irmão? Eu queria ouvir vocês agora. Não é o Lincoln que está falando. Eu queria que vocês ouvissem o texto, quando a gente ouviu a canção do João Alexandre, que a gente repetiu isso aqui pelo menos 2 vezes, esse texto. Eu queria que você, na sua intelectualidade, na sua espiritualidade, você lesse essa frase e me respondesse. Seja feita a sua vontade. O que significa? Se ele está falando para ser feita a vontade de Deus, significa que? Alguém pode responder?
Aí, ó, por isso que eu tenho um reverendo desse. É por isso. Significa que tem coisa nessa terra que não é da vontade de Deus, irmãos. Pense sobre isso. Nessa oração, no final, tem alguma coisa assim, mas seja feita a tua vontade? Tá? Ele fala isso? Não, ele não fala. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita, literal, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe uma vontade que é feita no céu, que aqui na terra não é feita. Ah, mas está dentro da soberania de Deus. Ó, começou a enganação de quem não entende. Começou. Misturou dois assuntos. Soberania é uma coisa, vontade de Deus é outra parada. Por que você está falando isso? Porque tem coisa que Deus queria diferente. Semana retrasada, né? Depois do resultado, que eu ganhei o que minha mãe fala que Luzia ganhou na horta. É o que Botafogo vem ganhando. Só derrota. Só derrota. Nabo. É um hortifruti granjeiro. O que Luzia plantou, o que ela ganhou? Nabo. Nada. Lincoln, vontade de Deus. Não. Não. Vontade de Deus? Não. Vontade de Deus era que eu ganhasse. Porque nem tudo que Deus quer é o que acontece. Irmãos, pense nisso. Se você não está entendendo, pastor Lincoln, eu queria aprender aquilo com o senhor. Então aprende. Tenha a humildade de aprender. Porque tem um monte de gente que convive com a gente que não entendeu isso ainda. Que ora errado. Ora errado. Tem um monte de coisa que acontece nessa terra que não é vontade de Deus. Você acha que é vontade de Deus ver uma criança sendo assassinada por uns caras aí cortando cabeça? Você tem noção do que é isso? Dessa maldade? Aonde estava Deus na grande texto do Billy Graham, um dos últimos grandes textos dele? Aonde estava Deus no 11 de setembro? Você acha que é vontade de Deus os caras sentar num avião daquele, meter um avião para matar milhares de pessoas? Que absurdo é esse? Ah, tudo é vontade de Deus. Não, nem é tudo que é vontade de Deus, não. Sabe onde está Deus ali? Mas aonde está Deus? Deus está na vida dos bombeiros para salvar a vida das pessoas. Aí Deus está ali. Deus está ali quando você se desloca da sua casa e vai ouvir de uma criança, ora o Pai Nosso. Deus está aí nesse coração. Agora, naquele lar que abandonou aquela criança, naquele pai que deixou aquela mãe, ou aquela mãe que não tem a responsabilidade, ou seja lá qual justificativa que for, Deus não está nessas coisas não, irmãos. Para de falar besteira. Crentes que não sabem do que falam. Essa indignação vem acerca do reino. O reino vem para mudar a vida das pessoas, para ter paz nessa terra, alegria aos homens. Que negócio é esse? Não é da vontade de Deus. Não, meu irmão, o perder não é vontade de Deus, não. Não vem com o inferno aqui para minha casa, não. Me deixa em paz. Foi 2 dias que eu não atendi quase nenhuma ligação. Só vinha isso. É vontade de Deus. Só se for no quinto dos teus infernos. Um safado ganhar a eleição aí é vontade de Deus? 7 mandatos de roubo, de safadeza, de coisa errada. Então não liga para falar besteira. Vai para casa estudar a Bíblia. Vai ler a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, porque eu não aguento mais as coisas que estão acontecendo aqui. Venha com o teu reino. Não posso ficar em paz. Nico, você está gritando. Estou gritando mesmo. Estou gritando mesmo. Porque alguma coisa tem que acontecer com o povo de Deus. Alguma coisa tem que acontecer. Soberania de Deus, teólogo reformado. Soberania, vai com a tua soberania para o quinto dos infernos. A soberania de Deus significa que, é uma palavra que eu nem gosto teologicamente, há uma vontade permissiva, no sentido de que tudo está nas mãos dele, no sentido do conhecimento, mas não é vontade dele que aquilo acontecesse. Então entenda para falar o que você fala, para você não falar besteira e não diminuir a fé das pessoas, porque a fé das pessoas está esfriada.
das pessoas ficarem numa zona de conforto, de verem coisas do mal, de verem coisas absurdas e não fazerem nada, porque acham que é vontade de Deus. Aonde você aprendeu isso? Ah, aprendi não sei aonde. Tudo errado, cheio de demônio que te ensinou. Porque não é vontade de Deus ver a tristeza humana, o sofrimento humano, a angústia das pessoas. Um pai celestial, ele não fica feliz com os seus filhos sofrendo. Se um pai nessa terra não fica, que dará um pai celestial? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Aí ele vem explicando. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele pede a vontade de Deus para ser estabelecida na terra e já vem com o exemplo da natureza humana, da angústia, do sofrimento dos que não têm o alimento. Ele embasa o que ele está pedindo. Prestem atenção. Não fica com vã repetição nessa oração. Entenda o conceito da oração dele. É uma profundidade riquíssima para as nossas vidas. Ele fala, venha com o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso, olha o exemplo, olha o exemplo. O pão nosso, ele está olhando o sofrimento dos que têm fome. E quando ele fala do pão, ele fala do sustento, ele fala da palavra no sentido da alma, daqueles que não são completados na vida, daqueles que estão incompletos, daqueles que estão angustiados. Ele está olhando para todos os esses. Aí ele está falando algo muito precioso. O pão nosso da semana nos dai hoje. Ele falou isso? O pão nosso do mês. O salário não é pago no mês? O pão nosso do mês nos dá no dia 5. Ele falou aqui? Tem gente que a vida é uma montanha-russa, né? Vai chegando dia 3, dia 4, aí vindo uma alegria. Aí o Senhor é bom. Maravilhoso. Aí o dinheiro caiu na conta. Aí o dinheiro sai todo para a conta para pagar. Aí no dia 7 vem o final de semana e já está triste. Aí ele começa, vida espiritual não é isso não, irmãos. Sabe por quê? Porque o pão nosso é de cada dia. Isso aqui é o exemplo do maná. O maná não canava por dia. Aí os caras queriam guardar, pô. Sou contador, na faculdade. Você como contador, você aprende o seguinte. Quem guarda, tem. Minha tia falava, quem guarda, tem. Ativo e o passivo. Você guarda, está no ativo. O passivo é menor, sobe para você mais. Né? Método das partilhas dobradas. No reino não tem partilhas dobradas. O problema é que as pessoas não conseguem entender que o sistema criou profissão, criou o dia 5, criou o contra-cheque, criou o mensal. Um dia eu estava numa mesa, eu tinha 110 funcionários, 2 secretárias, e aí tinha tanta obra, eu dirigia 4 restaurantes, tinha tanta obra, que a gente resolveu com o dono, né, com o diretor, que a gente ia ter tipo um grupo de manutenção, um núcleo de manutenção. Era tanta prestação de serviço, pagava tanta gente de fora, a gente viu pelos números que era melhor ter gente dentro. Aí contratamos 4, 5, fizemos uma equipe de peões, de pessoas operacionais de obra, para mexer em toda... Tem que levantar uma mureta, tem que destruir não sei o quê, os caras ficavam ali. Só que esse perfil de profissional, ele é diferente do profissional de restaurante. O profissional de restaurante, ele ganha mensal, às vezes na quinzena ele tem ou não vale, ele pede, a maioria nem queria. Mas tu pega peão, alguém já trabalhou com peão de obra aqui? Chegava na sexta e ficava sentado lá na minha porta. Aí na primeira sexta foi, aí na segunda sexta de novo, na terceira, eu falei, por que está acontecendo aqui? Que esses caras, toda sexta-feira eles estão aqui. Chefe, é o seguinte, é que... Posso falar com o senhor? Pode, fala aí, irmão, qual é a parada? É porque peão ganha semanal. Sabiam disso? Peão de obra, ele gosta de receber toda sexta. Você divide a parada por 4 toda sexta. Aí eu falei, cara, me explica essa parada. Não, porque o final de semana tem... Mas você não compra coisa por mês? Não, compro por semana. Eu fiquei assim... Falei, cara, eu vou fazer uma divisão aqui, mas é uma exceção. Eu não sabia, eu fui surpreendido por essa categoria. Mas o que eu preciso ser surpreendido pelo Senhor, que eu todo dia, eu tenho que sentar na cadeirinha lá que ele sentava lá perto do chefe,
todo dia eu tenho que sentar na cadeirinha do Senhor e falar na minha devocional: Senhor, me dá o pão de hoje. Minha expectativa não é no contra-cheque. Mensal, dia 5, é coisa estabelecida pelo sistema. Desloca a tua mente do sistema. Enquanto você ficar no sistema de governo dessa terra, você não entende as riquezas celestiais. Pai nosso, nos dá o pão de hoje. Lembra do que ele falava lá no início do Sermão do Monte? Basta cada dia o seu. Tem gente que está morrendo. Na pandemia eu carrego uma marca de uma tristeza. Eu dei meu testemunho aqui. Fiz um casamento em março. Em maio, uma menina que eu fiz o casamento, se jogou do prédio. Fui conversar com o viúvo. Sabe o que ele me falou? Preocupações com o futuro. Ansiedade é você trazer o futuro para o teu presente. Quando o presente é o quê? O pão nosso nos dá? O do mês que vem? Às vezes eu chego em casa, a Michele fala assim: mas e o ano que vem? Meu Deus, o ano que vem? Eu nem finalizei esse ano. Não, mas já está terminando. Mas eu não consigo pensar. Mas mulher tem uma característica diferente, né? O que acontece com as mulheres? Falem, mulheres. O que acontece? São as preocupações, não é? É ou não é? Não. É o que, irmã? Me fala. Ansiedade, né? Tem um remedinho. Não é da medicina. Pai Celestial, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Homens também, tá? Tem um montão de homem aí que está depressivo, em casa, preocupações com o futuro. Minha tia falava: o futuro a Deus pertence. Nós não conseguimos prever. Existem circunstâncias do futuro que nós não... Eu já sei a pergunta que ela está te fazendo aí, Fernando. Já sei qual é a pergunta. Olha lá. Mas é ansioso, que era para mim falar. Você também está ansioso. Eu já sei. Começou o namoro. Eu conheci a Michele num mês. No outro mês ela perguntou: qual é a data? Data de quê, meu amor? Do casamento. Mas eu te conheci o mês passado. Não é essa a pergunta aí? Ele que falou primeiro a data do que eu. Ah, é? Olha aí. Ele está ansioso com outras coisas. Fica quieto. Fica quieto. A moça falou: misericórdia, é ruim isso, irmã? Não? Não, se for ruim, me avisa, porque para mim é bom. E se tem alguma coisa lá no céu melhor que isso, eu ainda não sei. É. Vocês estão com a mente, eu estou falando da glória de Deus, irmãos. Vocês estão com a mente, hein? O que está acontecendo aqui, gente? É a pandemia, né? Oi. Meu Deus! Já foi para os finalmente. Meu Deus. É? Sério? Não, eu nunca tinha ouvido uma história dessa. Que coisa linda. É lindo mesmo. É? Olha aí, tá vendo? Irmãos, ó. É. Meu Deus. Glória a Deus. Eu já tô falando há 50 minutos, né, velho? É muita coisa, né? Eu vou parar por aqui. Para, irmã. Ah, o Zaqueu tem... Vou tentar terminar. É. Olha aí, hein, Varô, essa é importante, hein? Tanto que ele explicou. Ele terminou a oração. Repararam que eu quis ler o verso 15? Ele terminou a oração e voltou na explicação.
Confessa aos irmãos, se não está escrito esse 15 aqui, eu não acreditava. Depois, isso é sério, hein? Nós vamos voltar aqui. Tá certo, eu vou terminar aqui, rapidinho. Meu Deus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você vê, né, bicho? Que lenha. Que lenha. Que lenha, porque ele estabeleceu. Irmão, isso aqui é o próprio Jesus, ele conhece o coração do Pai. É o próprio Filho de Deus falando algo de um princípio, de uma semeadura de bênção, irmão. Ele está dizendo para que nós sejamos perdoados numa contrapartida de semeadura da gente exercer o mesmo perdão. Olha. E ele volta aqui no 15, repararam que a oração termina no 13, e no 14 ele fala, ele se preocupa em explicar a oração, prestem atenção. Ele vem no 14 e diz assim, pois se perdoarem, já tinha terminado a oração, ele falou amém. Depois ele vem, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E aí vem o grave para mim, o 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tem muita coisa nessa terra, irmãos, que não acontece na nossa vida, não é porque o Pai não quer, não. É porque um princípio espiritual está sendo desobedecido por você. Nem tudo que acontece aqui é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você perdoe. E esse princípio de você perdoar, estará estabelecido o perdão de Deus sobre a sua vida. O que ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Esse é o tipo de texto que, se eu não leio, eu falo, o cara está falando besteira na pregação. Porque o amor de Deus é incondicional. Não é isso que ele está falando no texto, não. Ele está falando que essa questão do perdão é condicional. Ele está colocando uma decisão que começa em você. Lembra daquele texto que Jesus fala assim, o que ligar na terra terá sido ligado? Tem coisa que você faz aqui, que você liga uma contrapartida no céu, ela volta. Perdão tem esse princípio, segundo essa oração. Então, não fica repetindo essa oração. Exerça isso. Ore e exerça. Perdoe as pessoas. Eu ontem falava sobre isso. Às vezes nós estamos carregando uma mochila pesada. Um negócio de perdão. Pesada. É uma mochila que não te deixa entrar em alguns lugares, não te deixa viajar, não te deixa caminhar distante. Você está marcando passo com mochila de mágoa. Às vezes você está marcando, sabe o cara que fica no mesmo lugar, anos no mesmo lugar, está fazendo um buraco dentro dele mesmo, ali no chão. Sabe por quê? Porque está carregando um mal que não consegue se desvencilhar. Precisa se desvencilhar desse mal, dessa mochila, dessa carga pesada, desse fardo que só faz mal a você, por um simples fato. Perdoe. Mas fulano que fez, uma vez eu estava numa casa, a moça falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta. Pois não, senhora. Mas a pessoa que me fez o mal, eu falei, é a senhora mesmo que tem que perdoar. Porque tem gente também que tem dificuldade nisso. Eu fiz o mal, eu vou pedir perdão. Mas sabe por que eu não pedi perdão, pastor Lincoln? Porque é a pessoa que me fez o mal. Mas um ignorante na palavra de Deus, que não entende nada. A pessoa que te fez o mal, perdoe. Se livre disso. Porque isso continua fazendo mal dentro de você. E você exercendo esse perdão, o Senhor Deus vai te perdoar. Amém? Terminando, irmãos. E não nos deixe cair em tentação. Ah, quer dizer que tem tentação? Quer dizer então que tem coisa aqui realmente que não é da vontade de Deus, né? Porque Deus não vai ficar tentando os seus, né? Se é tentação, é do mal. Tem tentação, é? Então significa que eu posso ser tentado? Pode ser tentado. E o sistema está o tempo todo te tentando. O sistema, ele está o tempo todo te pressionando. Eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto encurralado.
Eu não quero nem falar com esse cara. Por quê? Porque é gente do mal. Pô, Lincoln, mas seja educado. Olha o sistema, ó. Te pressionando. Mas o que é ser educado com ele? Ser gentil, ser amável, dizer que eu gosto. Como é que é? O tempo todo. Como é que você faz? Não sei. Pede orientação a Deus. Pede orientação. Pede para o Senhor te livrar do mal. Senhor, faz uma coisa comigo. Esses caras aí que estão aí, eu não sei quantos anos no poder, eu não quero nem encontrar com eles na rua. Eles não vão nem na rua. Graças a Deus eu não encontrei. Eu não queria nem cumprimentar. Porque as histórias, as coisas que os caras fazem é um negócio... Misericórdia. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, de novo o reino, né? O poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra. Que essa palavra, aqueles meus gritos, sejam para despertar a sua compreensão desse texto. Para que você tenha lembranças dessa palavra, no sentido de querer viver. De entender não só como uma mera repetição, mas que isso possa fazer parte da sua vida, das suas orações. O Pai é seu, é nosso, nos ama, quer nos cuidar. A vontade dele nem sempre é a que acontece. Para com esse negócio. Vai orar por um enfermo, mas seja feita a sua vontade. Vai para casa, não ora não. Não ora não, vai para casa. Sabe o que você está fazendo? Colocando em dúvida a vontade de Deus. Tu acha que Deus quer ver as pessoas doentes? Lincoln, mas eu orei e a pessoa não ficou curada. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Qual assunto? O assunto daquilo que Deus faz e o porquê que Ele não faz. Não cabe à sua mente entender. A oração é, seja feita a tua vontade, seja curado. Não é no final, vírgula, mas seja feita a sua vontade. Você já viu Jesus orar por leproso, doente, e mandar, seja feita a sua vontade? Alguém já tem visto esse texto para me mostrar? Algum texto de cura, que Jesus falou no final, vírgula, Pai, seja feita a sua vontade. Tem algum texto desse? Mas por que no Getsemane ele fala, seja feita a sua, mas seja feita a sua vontade? Alguém pode me responder isso? Porque no Getsemane ele falou essa, né? Lembram-se da oração? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, o que ele falou? Seja feita a sua vontade. Porque Jesus foi homem e não queria ir para a cruz. Porque ele já sabia a vontade de Deus. É o texto teológico que comprova a humanidade de Jesus. Caiu sobre ele o entendimento da dimensão do sofrimento da cruz. Por covardia, por medo, por não querer ir, ele falou, seja feita a sua vontade. Por isso ele mencionou isso. Mas em nenhuma cura, Jesus fala, seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus é curar as pessoas. É que o céu se estabeleça aqui na terra. Amém, irmãos? O irmão queria falar? Está tranquilo? Depois o irmão faz aquilo que eu falei. Pastor Lincoln, não entendi aquele negócio não. O senhor falou, não entendi. Eu me sinto à vontade de responder. É que, às vezes, irmãos, eu falo assim para chamar a atenção. É uma maneira da oratória de você dar um choque. Tem vários exemplos. Sim. Tem alguns, não, irmãos. Ele curava de 3 formas. Tem uns 3 exemplos. Tem uns que ele curava na hora. Veja, cara, estou vendo. Tem outro como o leproso. Você vai andando e procura o sacerdote. No caminho, ele foi curado. E tem outros que ele mandava, cura meu servo que está lá em casa. Quando o cara chegou em casa,
Lá distante o cara foi curado. Então, tem as 3 formas. Mas o lance aqui é a covardia dos crentes. Seja feita a tua vontade. Vai para casa. Vai para casa. Vai para casa e fica quieto em casa. Ore pelos doentes, ore pelos enfermos, porque Jesus nos ensina isso. Mas quando orar, peça para Deus curar. E deixa Ele fazer. Não é você que vai fazer. Mas Deus quer curar. Marlico, qual é a vontade dele? Curar. Curar. Não coloque em dúvida. Não coloque em dúvida. Porque o céu não há doenças. Ele não manda vir um céu para a terra? Orou ou não orou assim, irmãos? Que venha o teu reino. Venha. Está mandando o céu vir. O que tem no céu? Tem doença no céu? Tem fome no céu? No céu não haverá cadeiras. Vamos ficar de pé. A gente já vai treinando. Ninguém vai ficar cansado no céu. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por esse tempo gostoso de louvor e adoração, de palavra, de dízimos e ofertas. Por esse tempo gostoso que a gente passou aqui junto, Senhor. Obrigado pela comunhão, por esse café maravilhoso que nos foi servido pelas irmãs, o coração generoso. Em todo esse tempo, percebemos a Tua voz em nossos corações. Queremos te ser gratos pela maravilhosa graça que é perceber o Teu amor por nós. Leva-nos em paz para as nossas casas, nos dá uma semana abençoada. E que as nossas angústias sejam entregues a Ti, no sentido de que venha o Teu reino sobre nós. Seja feita a Tua vontade no sentido de que é o bom para as nossas vidas. Manifesta o Teu poder nos nossos lares, na nossa profissão, no nosso trabalho. Cuida de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Nos tira do homem mau, nos desvia desses caminhos de coisas ruins, de homens maus que estão pelas ruas, Senhor, nessa sociedade. Leva-nos ao caminho de descobrir e perceber o Teu reino entre nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Reverendo Alex.